Olá pessoal, eu sou o Jomas e esse é o canal Cap Jomas. Sejam todos muito bem-vindos. Para o vídeo de hoje, pessoal, por nós estar em época de Copa do Mundo, por nós estar em clima de Copa do Mundo, eu lhes convido então a conhecer um pouquinho do nosso primeiro adversário, Marrocos. Também faremos uma pequena saga onde a gente vai conhecendo os próximos adversários do Brasil, conforme o Brasil for avançando aí, então nessa Copa de 2026. Lembro a vocês que o primeiro jogo do Brasil então contra o Marrocos será dia 13/6, no sábado, às 19 horas, horário oficial de Brasília. E para você não perder essa saga dos próximos vídeos aí que a gente vai estar apresentando os próximos adversários, eu peço para você se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo e também ativar o sininho de notificações para você não perder os próximos conteúdos, certo? Me siga também no @capjomas no Instagram, onde a gente vai poder ter uma troca mais rápida, mais fluida entre nós aqui de trocar uma ideia, certo? Dito isso, então, bora pro vídeo. Marrocos, oficialmente Reino de Marrocos, é um país soberano localizado na região do Maghreb, no norte da África. É banhado pelo Mar Mediterrâneo a norte e pelo Oceano Atlântico a oeste. Faz fronteira com a Argélia a leste e sudeste, a Espanha a norte e a Mauritânia a sul. Geograficamente, Marrocos é caracterizado por um interior montanhoso acidentado, grandes extensões de deserto e um longo litoral ao longo do Oceano Atlântico e do Mar Mediterrâneo. Marrocos tem uma população de mais de 33,8 milhões de pessoas e uma área de aproximadamente 446.550 km². Sua capital é Rabat e a maior cidade é Casablanca. Um poder regional historicamente proeminente, Marrocos tem uma história da independência não compartilhada por seus vizinhos. Desde a fundação do primeiro Estado marroquino por Idris I em 788. O país foi governado por uma série de dinastias independentes, atingindo seu auge sob as dinastias Almorávida e Almohada, abrangendo partes da Península Ibérica e noroeste da África. Marrocos é uma monarquia constitucional com um parlamento eleito democraticamente. Porém, o rei de Marrocos tem vastos poderes executivos e legislativos, especialmente sobre os militares, a política externa e os assuntos religiosos. O poder executivo é exercido pelo governo, enquanto o poder legislativo é investido tanto no governo como nas duas câmaras do parlamento, a Assembleia de Representantes e a Assembleia de Conselheiros. O rei pode emitir decretos chamados dahirs, que têm força de lei. Ele também pode dissolver o parlamento depois de consultar o primeiro-ministro e o presidente do Tribunal Constitucional. A cultura marroquina é uma mistura de árabes, berberes nativos, africano subsaariano e influências europeias. A religião predominante é o Islã e as línguas oficiais são o árabe e tamazigue. O dialeto árabe marroquino, referido como darija, e o francês também são falados extensamente. Marrocos é membro da Liga Árabe, da União para o Mediterrâneo e da União Africana. Tem a quinta maior economia do continente africano. O país reivindica o território do Saara Ocidental como suas províncias do sul. Em 1975, o país anexou o território, levando a uma guerra de guerrilha com as forças nativas até um cessar-fogo em 1991. Processos de paz até agora não conseguiram quebrar este impasse político. A cultura é também transposta para o artesanato. Dentro dos mercados e socos, os artesãos podem estar a trabalhar mesmo à sua frente. O couro, os metais, a joalheria e pode-se inclusive assistir ao tratamento dos curtumes. Faz parte da cultura marroquina negociar. O que quer que queira comprar, deve se preparar para negociar. Os mouros foram responsáveis por um dos maiores tesouros de Marrocos, o zelig, um tipo de azulejo com padrões geométricos que surgiu no século X e se tornou ícone da arquitetura marroquina. O uso de formas geométricas foi uma forma encontrada pelos artistas islâmicos para evitar a representação de seres vivos, proibida pela religião. Os elementos da escrita cúfica também são usados como ornamentos. A maioria do território marroquino está em altitudes elevadas, com uma altitude média de 800 metros. Duas cadeias montanhosas dividem a parte oriental do país da sua parte atlântica. As montanhas Rif, ao norte, formando uma zona de amortecimento ao longo da costa mediterrânea, e as montanhas Atlas,
que forma uma barreira no centro. As duas partes do país são interligadas pelo estreito corredor de Taza, bem como por estradas no local das rotas tradicionais. As montanhas Rifes, geologicamente, são parte das cordilheiras ao sul da Península Ibérica. Em formato de lua crescente, eleva-se do modo abrupto a partir da estreita planície mediterrânea, tendo seu ponto culminante a 2.456 metros. Marrocos tem uma vasta gama de biodiversidade. É parte da bacia mediterrânea, uma área com concentrações excepcionais de espécies endêmicas que sofrem rápidas taxas de perda de habitat, e, portanto, é considerado um ponto prioritário de conservação. A avifauna é notavelmente variada, e inclui um total de 454 espécies, 5 das quais foram introduzidas por seres humanos e 156 são raramente vistas. O leão do Atlas, caçado até a extinção, era uma subespécie nativa de Marrocos e é um símbolo nacional. O último leão do Atlas selvagem foi visto nas Montanhas Atlas em 1922. Os outros dois predadores primários do norte da África, o urso do Atlas e o leopardo do Atlas, estão agora extintos e criticamente ameaçados, respectivamente. As populações de crocodilo do oeste africano persistiram no rio Dra até o século XX. O macaco de Gibraltar é um primata endêmico de Marrocos e da Argélia. Também está enfrentando a extinção devido ao comércio ilegal, urbanização e expansão imobiliária que diminuem as áreas florestadas que contribuem ao seu habitat. O comércio de animais e plantas para alimentação, animais de estimação, fins medicinais, lembranças e objetos fotográficos é comum em Marrocos, apesar de leis que tornam ilegal a maior parte dessas práticas. Esse comércio não é regulado e causa reduções desconhecidas de populações selvagens de fauna marroquina nativa. A bandeira do Marrocos é vermelha com um pentagrama verde no centro, simbolizando a herança histórica, a religião islâmica e os 5 pilares do Islã. A bandeira marroquina apresenta um campo vermelho que representa a herança das dinastias marroquinas, a coragem, o patriotismo e a unidade nacional, além de remeter à tradição da dinastia alauíta, que governa o país desde o século XVII e é descendente do profeta Maomé. O vermelho também está associado historicamente aos xerifes de Meca e os imanes do Iêmen, reforçando sua ligação com a tradição islâmica. No centro da bandeira, há um pentagrama verde de 5 pontas, conhecido como Selo de Salomão, que simboliza a sabedoria, a proteção divina e a ligação espiritual com Deus. Esse pentagrama também representa os 5 pilares do Islã, reforçando a identidade religiosa no país. A cor verde, além de ser tradicional no islamismo, simboliza esperança e espiritualidade, sendo historicamente utilizada pelas irmandades sufistas e pela monarquia marroquina. A configuração atual da bandeira foi oficialmente adotada em 17 de novembro de 1915 pelo sultão Moulay Youssef, durante o período do protetorado francês e espanhol, consolidando a identidade nacional e diferenciando Marrocos de outras nações. Desde a independência de 1956, a bandeira permanece como símbolo de soberania, unidade e continuidade histórica, sendo utilizada em contextos civis, militares e diplomáticos, além de festividades e eventos culturais no país. Portanto, a bandeira do Marrocos combina simbolismo histórico, religioso e cultural, refletindo a herança das dinastias, a fé islâmica e a identidade nacional marroquina. O território marroquino abriga 9 localidades que são classificadas como patrimônios mundiais da Unesco. O símbolo do amor no Marrocos, ao contrário de grande parte do mundo ocidental, não é o coração, e sim o fígado. A população marroquina é uma das maiores consumidoras de chá de todo o mundo, com destaque para o chá de hortelã. A profissão de encantador de serpentes é uma das mais típicas do Marrocos e é frequentemente praticada nos mercados locais. Agora, curiosidade no Brasil. Em 1º de outubro de 2001, era lançado pela Rede Globo de televisão a novela intitulada O Clone, com os protagonistas Giovanna Antonelli, que fazia a Jade, e o Lucas, interpretado pelo Murilo Benício. A história falava do clone do personagem Diogo, que na novela foi de arrasta, e o Lucas era então o clone dele, que após anos ele se encontra e se apaixona por Jade. E a novela faz um vai e vem do Brasil-Marrocos, Marrocos-Brasil, mostrando a história de amor dos dois.
O novo treinador, Mohamed Ouabi, que comandou o Marrocos no título da Copa do Mundo Sub-20 da FIFA em 2025, decidiu chamar apenas 8 nomes que estavam na campanha histórica dos Leões do Atlas, no Catar em 2022. Entre eles estão o goleiro Yassine Bounou, Sofiane Amrabat e Achraf Hakimi. No entanto, alguns dos importantes jogadores do time que terminou em quarto lugar, o melhor resultado de um país africano na história das Copas, não foram levados, como o zagueiro Romain Saiz, o meia Hakim Ziyech e o atacante Youssef En-Nesyri. Entre as novidades está o meio-campista de 18 anos do Lille, Ayoub Boadi, que deve fazer sua estreia oficial pela seleção da Copa do Mundo. Ele poderia ter escolhido defender a França, mas preferiu o Marrocos. O Marrocos então está no grupo C da Copa do Mundo da FIFA, ao lado do Brasil, Escócia e Haiti. Nosso vídeo de hoje, resumidamente, é isso, do nosso primeiro adversário da Copa do Mundo 2026, que é o Marrocos. Não me aprofundei muito, não me estendi muito, senão o nosso vídeo ia ter no mínimo 2 horas de duração. E a gente não quer isso, certo? Mas deu para nós conhecer aí rapidamente um pouquinho mais sobre esse país que a gente vai estar enfrentando no primeiro jogo da Copa do Mundo, certo? Deixe aqui embaixo também a sua opinião, o quanto você acha que vai dar o placar desse primeiro jogo. Eu particularmente acredito que vai dar 2-1 para o Brasil, mas deixe a sua opinião aqui que será também muito bem-vinda. E se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like nesse vídeo, ativar o sininho de notificações para não perder os próximos, e se cuidem e até lá.